até a de urogenética. Andrade, que é professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina e é responsável pela área de álcool e drogas, tanto na Secretaria Municipal como no Estado. Então, o professor Arthur, ele dispensa maiores apresentações, tem um conhecimento muito grande nessa área e vai nos trazer hoje a experiência dele com álcool e a saúde da mulher. Professor Arthur, agradecemos, nome do professor Nilson e de toda a clínica ginecológica pela sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigado. Professor Baracá, obrigado pelo convite mais uma vez. Professor Baracá, eu preciso fazer mais 2 agradecimentos iniciais aqui, porque depois acaba a aula e eu acabo me esquecendo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Giovana. Olha, o senhor tem uma moça aí que eu vou falar, viu? Ela fez uma reunião comigo ontem, preparou tudinho, testou, uma câmera não estava funcionando, com uma paciência do outro mundo, muito bacana. Eu já conhecia a Giovana da diretoria, mas essa moça vale ouro, eu acho. Se por acaso o senhor não quiser ficar com ela, por algum motivo, pode falar que deve ter uma fila de pretendentes aqui que vão recepcioná-la muito bem. Muito boa profissional. Obrigada, professor. Mas ela felizmente está muito bem aqui conosco, viu, professor Arthur? Mas se ela tiver algum problema psiquiátrico, alguma tristeza, algum uso de álcool, ela vem falar comigo, eu vou segurar ela aqui, tá bom? Professor Baracá, segundo agradecimento. Professor, obrigado pela ajuda que o senhor tem dado para o nosso curso Álcool, Saúde e Sociedade na PRG 0011. Primeira rodada do curso, no ano passado, ano 2019, nós tivemos 1.200 alunos. Segunda rodada, 2.000 alunos procuraram esse ano. Para nós, Departamento de Psiquiatria, Faculdade de Medicina, é um sucesso, é uma coisa muito bacana, junto com... Também tem outro curso com o doutor Lotufo, o doutor Andrés, Instituto de Psicologia, mas muito obrigado por esse auxílio, por esse estímulo, né? O senhor fica empurrando a gente fala, acho que não vai dar, meu Deus, não sei mais o que, tal. Acaba dando e dá com uma qualidade muito boa, tanto que fomos de 1.200 para 2.000 alunos nessa última versão do curso aí. Giovana, você me ajuda a passar os slides, então? Claro, com certeza. Isso. Vocês conseguem ver? Tá claro? Então, vamos lá, então. Além de professor associado, também sou professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC. O próximo, por favor. Giovana. Olha, esse slide, ele mostra quais são os principais fatores de risco que provocam a maioria das mortes e incapacidades de forma combinada, segundo a OMS, numa comparação entre o ranking de 2009 e o ranking de 2019. O ranking de 2009 mostra que o consumo de álcool estava em 6º lugar e manteve em 6º lugar 10 anos depois, consumo 2019. Tabagismo estava em 2º lugar, desceu para 3º lugar. Então, o uso de álcool, o consumo de álcool é um problema, é um risco comportamental para o mundo todo, e apesar de programas de prevenção, nós não sabemos como lidar com isso de forma eficiente. O próximo slide, fazendo favor, pronto. Qual a relação das mulheres com o consumo de álcool? Cada vez mais as diferenças de consumo entre homens e mulheres vêm diminuindo. Quando eu comecei, me formei em 1978, então foi 79, nós tínhamos uma relação de 14 homens com dependência de álcool para uma mulher. Essa relação foi diminuindo em termos de dependência para 10 homens para uma mulher, 7, 6, 4. Hoje nós estamos quase em termos de 2 mulheres, 2 homens para uma mulher. Aumento de mulheres que relatam estar bebendo álcool, são as bebedoras atuais, ou bebedoras sociais, ou bebedoras eventuais. As mulheres também falam que estão bebendo mais dias durante o mês. Eu vou mostrar um slide agora falando sobre o Covid-19. As mulheres falam que tem sido... Não, pode voltar um. Estão sendo diagnosticadas
com mais casos de abuso de álcool. E as mulheres também relatam ter bebido e dirigido automóveis. O próximo, por favor. Essa pesquisa da Fiocruz, feita em maio de 2020, desse ano, então, mostrou a pesquisa de comportamentos com mais de 44 mil respondentes, com dados coletados ainda na primeira fase da pandemia, de 24 de abril a 8 de maio. Esses dados, muito interessantes, falam que 17% das mulheres relataram ter aumentado o consumo de bebidas alcoólicas durante esse período. Mulheres, mais do que os homens, relataram estar se sentindo tristes ou deprimidas, ou ansiosas ou nervosas, além de pioras na qualidade do sono. Essas queixas, professor Baracá, em geral, não vêm para o médico psiquiatra. Essas queixas vão diretamente para os médicos ginecologistas. Então, o primeiro profissional que recebe essas queixas acabam sendo os senhores e as senhoras que estão na reunião de hoje aqui. O próximo, fazendo favor. Álcool e a saúde da mulher. Mulheres, mais do que os homens, tendem a consumir álcool, tendo em consideração o que nós chamamos de reforço negativo. Retirada de um estímulo aversivo. Por exemplo, uma tristeza, uma depressão, uma separação conjugal, a morte de um ente querido, uma meta que queria ter alcançado e não conseguiu alcançar, um desajuste profissional, alguma coisa negativa, as mulheres, mais do que os homens, utilizam o álcool como se fosse uma automedicação totalmente inapropriada, totalmente equivocada. O álcool não é remédio. O álcool, ainda que tenha propriedades ansiolíticas, ele não é um bom ansiolítico, porque ele acaba dando um quadro depressivo em seguida. O próximo, por favor. Esse slide, Jesus, eu gostaria que você guardasse em nome de todos os outros. Assim. A minha aula tem poucos slides importantes, assim, mas esse aqui é um que eu acho que seria bem importante que a gente guardasse. Nós dividimos as pessoas que consomem álcool, e supostamente dos que estão nos ouvindo aqui, a grande maioria consome álcool de forma social, de forma ocasional, de forma, digamos, moderada, em 3 grandes grupos, dependendo de problemas que as pessoas têm, problemas aqui na área superior, no quadrante superior, nos quadrantes superiores, problemas sociais, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais e dependência, dos 2 quadrantes à direita. Dependência quando a pessoa não consegue mais ficar sem o álcool, toda vez que ela fica sem o álcool, ela entra num quadro próximo, que nós chamamos de síndrome de abstinência, grau máximo delirium tremens, ela precisa tomar o álcool. Não precisa tomar o álcool porque é bom, porque é gostoso. Ela tem que tomar o álcool porque, na falta do álcool, ela tem um desprazer por essa falta. Então, ela funciona, entre aspas, calibrada se tiver o consumo do álcool. Pode passar o próximo, então. O primeiro padrão que existe, Giovana, é quando a pessoa começa a beber, muitos de nós, e não tem nem problemas nem dependência. Esse padrão acontece com mais ou menos 9 entre 10 pessoas que fazem o consumo de álcool. A esse padrão, nós damos o nome de consumo social. Esse daqui é o bebedor social, bebedor moderado, bebedor controlado. Pode passar o próximo. Esse é o bebedor social. Muitos de nós estamos aqui. Né? Para ficar aqui, a pessoa tem que ter enzimas no fígado que metabolizam bem o álcool. As mulheres, muitas vezes, têm menos enzimas. E a pessoa tem que ter, às vezes, um ambiente social, familiar, cultural, com amigos que entendam que o álcool é uma ferramenta de socialização. O próximo é quando a pessoa bebe a mais, começa a ter problemas, especialmente problemas sociais, problemas familiares, problemas psicológicos, usa o álcool como se fosse uma bengala, como uma muleta, mas consegue parar de beber. Ela, se quiser, ela para de beber, ou o médico, se pedir para que ela pare de beber, ela para. Pode passar, essa pessoa não tem dependência. Essa pessoa não é mais um bebedor social, daqui nós chamamos um bebedor a problema. Bebe a mais do que os outros, mas tem controle ainda. Esse moço, essa moça, ao beber mais, pode passar o próximo, Giovana,
vai entrar num quadro que tem mais problemas mais graves, inclusive físicos, orgânicos, e aqui a pessoa já tem dependência. Pode passar também. Esse daqui, pode passar, é o alcoolista, o alcoólico, o alcoólatra, é tudo a mesma coisa, tanto faz. Esse daqui, ele queria parar. Ele acha que tem controle, mas ele não consegue ter o controle. Nesse gráfico, não tem ninguém que não tenha problemas, está bem economicamente, bem fisicamente, bem socialmente, bem com a família, bem profissionalmente, mas tenha dependência. Pode passar o próximo. Esse padrão que não tem problemas, mas tem dependência, ele não existe. O próximo, por favor, ele não existe. Claro, a medicina não é tão simples, não é tão primária como esse gráfico aqui. Todo mundo que tem dependência do álcool tem um sonho na vida. Todo mundo. É um dia voltar a beber socialmente. Pode passar o próximo. Esse é o sonho de todo mundo. Eu trabalho nesse campo, professor Nivaldo, há 42 anos. Eu não conheço uma única pessoa que tinha dependência e que voltou a beber socialmente. Evidentemente, toda vez que eu falo isso, alguém, especialmente quando o paciente é médico ou médica, ou quando é juiz, entre nós, alguns de nós somos muito arrogantes, vocês sabem do que eu estou falando, né? O senhor nunca viu? Então eu vou ser o primeiro a mostrar para o senhor que, sim, eu tinha dependência do álcool, tremores de manhã, para operar eu tinha que beber, mas eu consigo agora beber moderadamente, eu consigo voltar a beber. Nenhuma chance eu vi nesses 42 anos de atividade profissional. Pode passar o próximo, então, por favor. Então, esse padrão não existe. Vamos para o próximo. Vou correr um pouquinho só. Panorama mundial do uso de álcool. 43% da população mundial bebe de forma moderada ou de forma ocasional. São 2,3 bilhões de pessoas no mundo que fazem uso de álcool. 96,5% dos jovens entre 15 a 19 anos bebem. Os jovens não deveriam beber até ter 18 anos, porque o cérebro está crescendo, o cérebro está se desenvolvendo, o cérebro está amadurecendo, os neurônios estão sendo divididos. São 155 milhões de jovens, mas eles fazem uso de álcool, sim. Uso nocivo de álcool. Acontece 3 milhões de mortes por ano, 5,3 de mortes por ano estão ligadas ao uso nocivo de álcool. E a meta da OMS era uma redução de 10% de 2015 até 2025, 10% do uso nocivo de álcool. Nós não estamos conseguindo alcançar essa meta. O Brasil melhorou alguns pontos, mas nós não estamos conseguindo alcançar, nem nós, nem o mundo todo. O próximo, por favor. Esse slide ele mostra como existe uma diversidade de cenários no mundo em relação ao consumo de álcool. O Brasil, numa comparação 2010-2016, tinha um consumo per capita de álcool de mais ou menos 8,3, 8,4 litros per capita e diminuiu para 2016 para 7,4, 7,3. Opa, então teve uma diminuição. Sim, exatamente no mesmo modelo das Américas, né? Que também teve essa diminuição. Vocês sabem, o OMS divide fatia o globo em 5 continentes, né? Cada continente tem a sua cultura, tem o seu padrão do consumo de drogas, tem as suas doenças mais específicas. Na África houve uma diminuição pequena, não tão evidente quanto nas Américas, leste mediterrâneo quase que nada. Na Europa houve uma diminuição mais consistente, porém, houve um aumento importante no consumo de álcool 2010, 2016, do consumo per capita, tanto no sul e leste asiático, quanto no oeste do Pacífico. Porque aqui nós temos uma população muito grande, praticamente no mundo existe uma estabilidade quando se compara consumo per capita 2010 versus 2016. O Brasil tem diminuindo, mas o mundo, de forma geral, tem se mantido estável por essa situação mais populacional, especialmente no oeste no sul e no leste do asiático. Próximo, por favor. Esse é um slide também interessante. Esse slide ele mostra como que a evolução do consumo de álcool no Brasil numa comparação 2010 versus 2016. Então, existe, de 2010 para 2016, uma diminuição, notícia boa, então, de 10% do consumo per capita no Brasil. Era de 8,8, passou para 7,8. Existe também uma diminuição de 25%
de quadros de abuso e dependência era 5,6, foi para 4,2. Porém, de forma preocupante, e esse é um dos 3 pontos preocupantes para o OMS, houve um aumento de 53% no Brasil do que nós chamamos de beber pesado episódico, 12,7 e 19,4. O que é? É o binge drinking. De uma vez só, a pessoa vai para uma festa, ou para um churrasco, ou para uma celebração e bebe, para o homem mais que 5 doses. Pode passar o próximo, Giovana. E para a moça, para a mulher, mais do que 4 doses. Então, esse é um dos 3 fatores de preocupação da OMS no mundo todo, no Brasil também. Em 2 horas, o rapaz bebe 5 ou mais doses. No próximo slide, depois eu falo sobre o que é uma dose. A mulher bebe 4, por 4 ou mais doses. Por que para a mulher precisa de menos? Em geral, porque a mulher tem uma área corpórea, uma área física, um peso, uma altura muitas vezes menor do que dos homens, e a mulher muitas vezes tem menos enzimas hepáticas que metabolizam álcool. Mulher oriental, então, é muito pior, é muito mais vulnerável. Às vezes, um pouco de álcool ela já fica alterada. O beber pesado episódico é um padrão comum nas baladas, nos jovens, nas intermédias, nós tínhamos isso, nas festas, na USP, professor Baracá, até ser proibido o consumo de álcool. Cada festa, no passado, tinha uma morte, muitas vezes provocada pelo consumo exagerado de álcool. E nós tínhamos os jovens com pior desempenho sexual, esportivo, acadêmico. Beber e dirigir é outro fator que também está muito ligado a isso. Brigas, lesões, mortes, sexo desprotegido ou sexo não consensual e um quadro chamado amnésia alcoólica ou blackout alcoólico. Pode passar o próximo, que eu vou definir o que é uma dose de álcool. Professoras, olha, o que é uma dose de álcool? Porque quando eu falo 5 ou mais doses, mas o que é uma dose? Uma dose de álcool é aquilo que tem mais ou menos 14 gramas de álcool. 14 gramas. O que é? O que são 14 gramas de álcool? Ou é uma lata de cerveja com 350 ml, ou um copo de chopp, que tem um teor alcoólico de 4 graus, às vezes de 5 graus, dá mais ou menos 14 gramas, ou uma taça de vinho, tanto faz vinho branco, vinho tinto, champanhe, prosecco, tanto faz, com um teor alcoólico, em geral, de 13, 14 graus, mas sempre com 150 ml de vinho, ou uma dose de bebida destilada, vodka, cachaça, caipirinha de vodka, uma dose de uísque. O rum já tem mais do que 40 graus. O rum, às vezes, tem 45, 50. Gin, então, tem 50. O gin, entre nós, muito cuidado, porque, para mim, é antessala da morte. Então, Arthur, você não bebe? Não, claro que eu bebo. Eu bebo, né? De forma moderada, de forma ocasional, não bebo durante a semana, mas isso cada um tem o seu padrão. Mas o gin é perigoso, porque o gin deixa você mais alcoolizado sem você perceber e se sentindo muito bem. Então, uma dose é aquilo que tem ou numa lata de cerveja, ou numa taça de vinho, ou de champanhe, ou numa caipirinha de cachaça ou de vodka, numa dose de uísque. Essa razão que há muitos anos ninguém bebe cerveja em copo de vodka, porque você vai precisar de muito volume, com teor alcoólico baixinho, de 4 graus, para dar o mesmo efeito das 14 gramas. Ninguém deveria beber vodka em copo de chopp. Vai entrar num quadro chamado coma alcoólico. A não ser algumas pessoas aí que querem aparecer em drink games, em festas universitárias, que tem um quadro que bebem até cair, né? E alguns morrem em relação a isso. Próximo, por favor. O que é o uso nocivo de álcool? Pode passar o próximo, né? O uso nocivo de álcool é o consumo que traz prejuízos aos bebedores ou a quem vive em torno deles, ou quem trabalha, que mora na mesma casa, que mora no mesmo prédio, que mora no mesmo condomínio, que está no mesmo grupo de trabalho. São alterações que vão aparecer na saúde, vão aparecer especialmente com acidentes de trânsito em pessoas levemente embriagadas, que estão com excesso de confiança, ou brigas e lesões físicas, especialmente em grandes eventos. Por isso que álcool não pode ser usado, não deve ser usado em jogos de futebol, porque acaba tendo... as pessoas ficam mais vulneráveis para essas brigas, com prejuízos financeiros importantes, tanto para a saúde como para o trabalho deles.
existe uma diminuição importante no rendimento dessa pessoa, ou no trabalho, ou na vida acadêmica, né? Não adianta a pessoa beber e ir para o trabalho, vai trabalhar pior, evidentemente, né? E um isolamento, um estigma. Quem bebe de uma forma mais compulsiva acaba tendo uma procura de outras pessoas que bebem da mesma forma, porque um dia um paciente me falou a seguinte coisa: doutor Arthur, para falar com bêbado, só bêbado. Se alguém está alcoolizado, não dá para você manter o mesmo nível de conversa, como o senhor e a senhora já devem ter tido essa experiência na vida pessoal, na vida particular de cada um deles, de cada um de vocês. Próximo, fazendo favor. O que é, então, amnésia ou blackout alcoólico? É não se lembrar de fragmentos ou períodos inteiros de eventos ocorridos quando estava bebendo. Falha na transferência de informação da memória de curto prazo para a de longo prazo. Acontece mais ou menos metade dos bebedores adultos. A pessoa vai para uma festa, vai para um ambiente, quando nós tínhamos aqueles ambientes mais sociais, conversa com todo mundo, combina uma coisa para amanhã, quinta-feira, está lúcido, está falando. E tem um apagamento e se esquece totalmente do que combinou. Às vezes, não sabe como chegou na casa dele, na casa dela. Tem um apagamento. Né? Isso dá o nome de amnésia alcoólica. Tem gente que tem esse apagamento e vai para o computador e começa a escrever e-mail para o chefe, às vezes xingando o chefe, falando uma bobagem, assim. Então, tem gente que faz isso com celular, no WhatsApp. Aí fala, mas eu escrevi isso? Eu falei isso? Não pode ser. Vai lá, foi ele mesmo. Alguém entrou no computador e ficou mandando as mensagens por ele, foi ele ou ela mesmo. O próximo, fazendo favor. Esse slide é o segundo slide que eu queria que vocês guardassem, né? São 3 só. Esse aqui é o segundo. Meninas no Brasil bebem mais do que os meninos. Agora, né? Nós estamos falando de 2016. Né? No lado esquerdo do slide, tem o primeiro gráfico que mostra que o episódio de embriaguez, numa comparação, no mundo e no Brasil, meninas em vermelho e os meninos em verde, mostra que no mundo, primeiro episódio de embriaguez, que eles chamam de batismo, a primeira vez que a pessoa vai ficar alcoolizada, muitas vezes com a ajuda dos familiares, dos irmãos mais velhos, dos primos, muitas vezes na própria casa deles, com a cerveja, com a bebida que está na geladeira da casa deles. Né? Existe o primeiro episódio de embriaguez no mundo, 20% para as meninas e 28% para os meninos, na faixa de 13 a 17 anos. No Brasil, há um crescimento já. Aqui no Brasil, nós temos que meninas estão com 26,9%, quase 27%, e os meninos com 27,5%. Puxa, um crescimento precoce dessas meninas, né? Quando nós vamos para o segundo slide do lado direito, experimentação e consumo. Brasil de 13 a 15 anos. É o que eu acabei de falar, é o batismo, né? As meninas com maior experimentação do que os meninos, 56,1% em relação a 54,8%. E o consumo mais regular, especialmente nos fins de semana, 25,1%, meninas entre 13 e 15 anos, em relação aos meninos, 22,5%. Puxa, isso é um fator preocupante ao grau máximo, porque a mulher, muitas vezes, ela metaboliza o álcool de forma diferente do que os homens. Pode passar o próximo, fazendo favor. Esse slide ele mostra como que o consumo de álcool entre as mulheres, e aqui numa comparação de 2010, 2018 e 2019. Bom, do lado esquerdo, as mulheres são mais sensíveis aos efeitos do álcool porque têm menos enzimas, então elas precisam de mais tempo para metabolizar a mesma quantidade de álcool que os homens consomem. As mulheres, em geral, têm menos água no corpo, então precisam de maior concentração, o mesmo consumo de álcool, porque elas têm uma área corpórea menor, né, um peso, uma altura menor, o álcool fica mais concentrado por mais tempo no corpo das mulheres. Né? Do lado direito, o resultado do Vigitel do ano passado, mostra que, do total de mulheres, existe um
crescimento do consumo abusivo de álcool, quando nós comparamos 2010, era 10,6%, para 2018, 11%, para 2019, 13,3%. E esse consumo aparece mais nas mulheres jovens. 2010, 14,9%, 2018, em 18,0%, e 2019 para 23%. Nas mulheres mais velhas existe uma certa estabilidade, e as mulheres mais escolarizadas também não há um crescimento, existe até uma diminuição no ano 2018. Pode passar o próximo, fazendo um favor. Esse slide, ele mostra o que o IBGE apresentou em 2020, então, que, impulsionado pelas mulheres, o consumo de álcool cresce entre brasileiros em 2019. 17% das mulheres adultas afirmam ter bebido uma vez ou mais por semana em 2019. O índice é 4,1 pontos percentuais maior do que era em 2013. A proporção de mulheres motoristas que conduziram álcool ou motocicleta após o consumo de álcool foi de 7,8%, quando era 11,9% em 2013. Pode passar o próximo, por favor. O que nós ficamos preocupados? Esse é o terceiro slide que eu gostaria que vocês prestassem atenção. O que nós chamamos de efeito telescoping. O telescoping é um conceito que refere-se à progressão mais acentuada, acelerada das consequências negativas do álcool em mulheres. A idade de experimentação e idade de diagnóstico de transtornos relacionados ao uso de álcool tendem a ser mais próximas, enquanto para o rapaz ele começa a beber aos 16 anos, aumenta a ingestão por volta dos 18, 20, e vai ter um quadro de dependência aos 25, 27 anos, a mulher é tudo muito mais curtinho. Se ela consegue segurar um pouquinho mais, começa a beber aos 18, ela não vai precisar de 10 anos para ter a dependência. 3, 4 anos depois ela já tem isso. No passado, a mulher ficava sem beber a vida toda. Quando se separava ou quando se aposentava, quando tinha um quadro de depressão, começava a beber aos 50 anos de idade, aos 52 anos de idade. Começava a beber e rapidamente já tinha um quadro de dependência. Bebe rápido, bebe forte, bebe sempre com o que nós chamamos de negação. Eu trabalho nisso há muito tempo. Dificilmente eu recebo uma mulher que fala: doutor Arthur, muito prazer, eu vim aqui porque eu tenho um consumo problemático de álcool. Em geral, você fala: não, eu não tenho, eu bebo moderadamente. Eu bebo de forma social, imagina. Não. Acho que meu marido deve estar confundido. Ele que bebe muito. Eu bebo de forma controlada, né? Esse efeito do telescoping também é aplicável às mulheres para quadros de hepatite e problemas cardíacos relacionados, então, ao uso do álcool. O próximo, por favor. O que o uso nocivo de álcool causa? Isso na revista Lancet do mês passado. Olha que dado interessante. Álcool é o maior fator de risco para anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade, na faixa etária de 25 a 49 anos, para homens e mulheres. Essa faixa, que é a faixa mais, entre aspas, produtiva, a pessoa está montando a sua família, tem um trabalho, tem uma atividade, tem uma atuação política importante, uma atividade social, atividade esportiva, a fase, muitas vezes chamada fase de ouro, digamos assim, é o que mais vai atrapalhar, o que mais vai prejudicar, o que mais vai limitar esses anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade, é o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Consumo que sempre começa de forma insidiosa, sempre lenta, sempre social. Em algum momento passa dessa forma patológica. O próximo, fazendo favor. Esse slide também eu queria mostrar para vocês. São 2 slides, mas tem um terceiro que vem depois desse, que é o mais importante, que a gente fala sobre câncer de mama, né? O que o uso de álcool, o que o uso nocivo de álcool causa? Professoras, o uso de álcool, ele funciona no corpo humano como se fosse uma nuvem de pólen, um spray, assim, sabe? Ele pega tudo, ele não pega o fígado só com cirrose alcoólica, né? Então, por exemplo, 100% dos casos de dependência de álcool, a dependência é um transtorno mental, né? A pessoa não consegue ficar sem. Está relacionado, obviamente, ao consumo de álcool. Não vai ter dependência de álcool quem não tiver o consumo de álcool, óbvio, né?
13% dos quadros de epilepsia, 9% de acidentes vasculares estão ligados ao consumo de álcool. Aqui, hipertensão sistêmica no sistema cardiovascular, cardiomiopatia, miocardiopatia alcoólica, endocardite, doença isquêmica cardíaca. Metade das cirroses são cirroses hepáticas provocadas por... cirrose é sempre hepática, né? São as cirroses provocadas pelo consumo crônico de álcool, a outra pelos vírus da hepatite, né? 17% dos cânceres de fígado, 26% das pancreatites crônicas são provocadas pelo consumo de álcool, 2% de diabetes mellitus, 3% de HIV. Próximo, por favor. Nós vamos chegar no câncer de mama. No sistema respiratório, problemas de faringe, laringe, tuberculose, infecções respiratórias inferiores, 5%, por isso que eu trouxe esse slide aqui, de câncer de mama, segundo a OMS, 2018, tanto câncer de mama masculino como feminino estão associados ao consumo de álcool, né? Sistema gastrointestinal também, câncer de lábio e cavidade oral, esôfago, colo retal e violências traumáticas, ortopedia, acidentes de trânsito, violência interpessoal, autoagressão, afogamento, exposição a forças mecânicas, envenenamento e quedas. Então, o mesmo álcool que nós fazemos uso, que quase 90% da população que bebe não tem problemas, para 10% eles vão causar problemas gravíssimos. E esses problemas poderiam ser totalmente evitados se tivesse o consumo ocasional. As pessoas não conseguem ter esse consumo e nós não conseguimos saber quem são essas pessoas que são mais vulneráveis a ter esse consumo. Os pais separados, o pai também bebe, isso é um fator, a pessoa já tem um quadro de depressão, de ansiedade, também acontece. Pode passar o próximo, por favor. Eu vou correr um pouquinho para que a gente fique dentro do nosso tempo aqui, né? Álcool e câncer de mama, também quis trazer para essa aula. Álcool é uma substância carcinogênica do grupo 1, junto com tabaco, níquel e pó de madeira, são grupos de agentes que definitivamente são agentes carcinogênicos. O padrão do uso de álcool afeta o risco de álcool para o câncer de mama. Quanto mais cedo a pessoa começa a beber e quanto mais ela bebe, maior aumenta o risco. O período de exposição, riscos maiores para o consumo entre a menarca e a primeira gravidez, em comparação com o consumo depois dos 40 anos. E na dieta, o consumo de álcool associado a uma deficiência de folato, aumentando as chances, então, de câncer de mama. O próximo, por favor. Esse é o quarto, esse não, é o próximo, né? É o quarto e último slide, mas eu vou falar sobre daqui antes, né? Nenhuma quantidade de álcool é segura na gestação. Eu queria falar rapidamente sobre a síndrome alcoólica fetal. Antigamente, há 30 anos atrás, era síndrome do alcoolismo fetal, mas não é, o nome correto é síndrome alcoólica fetal. 7,3% das grávidas consomem álcool no Brasil. Isso acontece esse quadro de 3 a 9 mil casos novos por ano. É a maior causa evitável de consumo, é a maior causa evitável de retardo mental em crianças, né? Quais são os fatores de risco para o consumo de álcool? Adolescência, baixo nível de escolaridade, baixo nível socioeconômico, coabitação com alcoolistas, hábito de fumar, uso de drogas, gestação não planejada e ausência de pré-natal. No próximo, nós vamos ver a foto de uma criança, pode passar o próximo, Giovana, que tem síndrome fetal, síndrome alcoólica fetal, né? Uma fissura palpebral curta, muitas vezes aparece esse filtro labial pouco visível, o filtro, essa saliência que nós temos em cima do lábio superior, acaba ficando reto, muitas vezes com uma implantação de orelhas mais baixa, o lábio superior curto. Muitas crianças nascem com uma microcefalia, com retardo de peso e também retardo de crescimento. São mães que já têm dependência do álcool, que bebem álcool durante a gravidez. O álcool, vocês sabem, passa totalmente pela placenta, então esse feto ele vai sendo gestado também temperado no álcool, digamos assim. O próximo, por favor. Bom, álcool e a saúde mental das mulheres. Dados de diferentes estudos apontam que cerca de 47% das mulheres com transtornos relacionados ao uso de álcool possuem alguma comorbidade psiquiátrica. 15% a 20% são transtornos de ansiedade,
26% são transtornos de estresse pós-traumático, aconteceu algum trauma, a pessoa ficou com esse trauma psíquico, digamos assim, mais que o dobro em comparação com os homens. Isso reflete a necessidade de políticas de prevenção, rastreio e tratamento especializados na saúde da mulher. Pode passar ao próximo, por favor? Como lidar? Isso é importante. É o último slide que eu queria que vocês guardassem aqui, né? Olha, não é fácil. A negação faz parte do quadro clínico. Então, eu lido com uma patologia, e vocês também lidam, tenho certeza, isso no hospital, nos consultórios, nos serviços onde vocês atuam, onde a negação faz parte. O comum é a pessoa falar, não, doutor Arthur, eu não bebo dessa forma. Não é verdade. Então, no começo eu até achei que fosse alguma coisa comigo, como se fosse uma mentira, mas não é uma mentira para mim, uma mentira para ele ou para ela mesma, né? Famílias desestruturadas. É muito difícil quando tem uma mãe com dependência do álcool. Ruptura familiar, muitas vezes os maridos não conseguem, os filhos não são amigos entre eles, os filhos não são próximos. Uma onipotência. Doutor Arthur, eu atendi uma advogada há 2 semanas atrás. Eu paro de beber quando eu quiser. Só esse ano, 2020, eu já parei de beber 7 vezes. Não está valendo. É para parar e ficar sem beber, né? Existe sempre uma projeção, uma justificativa, também com esse governo que nós temos, né? Também com esse calor que tem nesses dias de hoje, eu tenho que beber alguma coisa, porque também com o meu marido, como é muito chato, eu preciso beber, porque senão eu não aguento ele. E existe um grande estigma em procurar uma ajuda psiquiátrica. Psiquiatra, vocês sabem, ainda é médico de loucos, então essas pessoas, em geral, não vêm para o psiquiatra, vêm em último lugar. Elas vão para o ginecologista ou para a ginecologista. É o ginecologista, o médico de referência, o médico de confiança absoluta, um médico que pode ter o primeiro contato em relação a esse tema e pode dar a orientação que, na minha opinião, funciona, às vezes, muito melhor do que o médico psiquiatra. Não estou falando mal de ser médico psiquiatra, muito pelo contrário, adoro, gosto, temos o nosso departamento de psiquiatria, mas não adianta colocar tudo com o rótulo de psiquiatria que não vai funcionar. Existe um estigma há muitos anos e vai continuar esse estigma que psiquiatra é médico de louco. E, de uma certa forma, é verdade. Vamos passar ao próximo? Por favor, eu estou chegando no final. Quais são as metas do tratamento? Metas de ou abstinência ou redução do uso quando a pessoa não tem dependência ainda. Redução na frequência e na gravidade das recaídas. A recaída faz parte do quadro clínico, nós precisamos acompanhar isso daí. Melhoria no funcionamento psicológico e social. Criação de habilidades para prevenção de recaídas e motivação para novos hábitos. Pode passar o próximo. São os 2 últimos slides para eu ficar dentro do meu tempo aqui. Um grupo que eu gosto muito, o grupo de Alcoólicos Anônimos. 30% dos membros de Alcoólicos Anônimos no mundo inteiro são mulheres. Programa de recuperação do alcoolismo cercado em ajuda mútua. Surgiu em 1935 nos Estados Unidos. Se eu tivesse num grupo de Alcoólicos Anônimos, eu ia falar assim, bom dia, professores, departamento de ginecologia. Meu nome é Arthur. Eu, diferente do que vocês, eu sou um alcoólatra. Eu começo a beber, eu não consigo parar. Então, a minha luta vai ser só hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. Eu vou passar 24 horas tentando evitar o primeiro gole. Amanhã, não sei. Final de ano também não sei. A minha luta vai ser para fazer isso, hoje só. E eu faço isso com uma irmandade, com um grupo de amigos, e aí tem várias igrejas, escolas, etc., que fazem isso daqui. Pode passar o próximo, que é o último slide da minha apresentação. É uma pesquisa que foi feita em 2017 na Harvard, colocando Alcoólicos Anônimos como fica no topo de luta contra o alcoolismo. Por quê? Aumenta a recuperação de laços sociais, pessoas que são do mesmo tipo, aumenta a habilidade de enfrentamento da dependência, não pode beber, e é só por hoje. Aumenta bastante a motivação, aumenta a recuperação ao longo do tempo. Diminui depressão, claro, o álcool deprime, né? A pessoa não bebe álcool, ela fica menos deprimida, diminui egoísmo, você acaba dividindo isso mais com os outros, autocentrismo, diminui sentimento de raiva e diminui ressentimento. Giovana, pode passar o próximo? São os 2 slides só sobre referências que eu deixo com vocês, e se alguém tiver alguma dificuldade de ter essas referências, eu consigo passar para vocês de forma remota, de forma virtual, via e-mail, via WhatsApp, qualquer. Pode passar esse e o próximo. Vamos ver se tem mais um. Pronto. E tem o meu e-mail,
no final. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, falar alguma coisa comigo, por favor, fiquem à vontade. Professor Baracá, eu achei que eu ia acabar às 8h40. Como eu tive aquele atrasinho inicial, 8h45, temos 15 minutos aqui para perguntas, se eu puder responder. Não. Excelente apresentação, parabéns, professor Arthur. Como sempre, bastante didático, muito claro e colocando pontos extremamente importantes.